Bom dia, feras atuação. Mais uma videoaula sobre ciência da natureza, aula de física. Pessoal, a dica hoje é sobre a resistência elétrica de um fio. A corrente elétrica, quando ela passa por um fio, ela aquece o fio. Não adianta. Passou elétrons em qualquer local, vai aquecer o local, beleza? Então veja, aqui um exemplo, ó. Eu tenho um fio que tem um certo comprimento L e uma área A. A área A é a área da bitola do fio, a secção transversal do fio. Então, quando passa eletricidade por este fio, a corrente elétrica tem dificuldade de passar. Então vai ter inúmeros choques ali dentro, vai gerar atrito, vai gerar calor. É o efeito Joule da corrente elétrica. Então veja, a corrente elétrica vem pelo fio, passa por ele e aquece o fio. Só que ela pode aquecer mais ou pode aquecer menos. Então veja, um fio desse tipo aqui, o que é que acontece? Pode passar muita corrente ou pouca corrente elétrica. Então, se o fio for grande, a eletricidade, a corrente elétrica tem dificuldade de passar pelo fio. Se o fio for grande, tem muita resistência. A corrente elétrica é pequena, ela não consegue passar por um fio grande. Ela tem dificuldade de passar por um fio grande. Se o fio for curto, a eletricidade tem facilidade de passar. A resistência é pequena. Então, um fio pequeno, a resistência elétrica é pequena. Um fio grande, a resistência elétrica é grande. Consequentemente, a corrente elétrica é o contrário em relação à resistência. Se a resistência é grande, a corrente elétrica é pequena. Ela passa por ali, mas passa pouquinho. Se o fio for curto, a eletricidade que passa vai ser grande. Ela vai suportar uma corrente elétrica grande. Agora, a grossura do fio. Vamos falar da grossura do fio. A área da secção transversal. Um fio grosso, ele permite passar muita energia elétrica, muita corrente elétrica. Um fio fino é o contrário. Um fio fino passa pouca eletricidade. Isso é mais ou menos o seguinte: um fio grosso, você tem uma resistência baixa e um fio fino tem uma resistência alta. Então, ar-condicionado, por exemplo, puxa muita eletricidade. Então, ar-condicionado precisa de quê? De muita corrente elétrica. Então, para se ter muita corrente elétrica, o que acontece? Você precisa de um fio grosso e a tomada tem que estar perto do ar-condicionado. Quer dizer, a corrente elétrica vai passar por um fio curto. Então, fio curto e grosso passa muita corrente elétrica. Fio fino e longo passa pouca corrente elétrica. Entenderam aí a analogia? Então veja, essa é uma das leis de Ohm. A resistência elétrica de um fio, que tem a ver com a dificuldade de passar eletricidade pelo fio, é dado por essas características geométricas do fio. É proporcional essa constante ρ, que seria a resistividade do fio. Tem a ver com a temperatura do fio, do material que é feito, etc. Isso é uma constante que tem a ver com o fio. Comprimento do fio, L, é proporcional ao comprimento do fio. Se o comprimento for grande, a resistência é o quê? Pequena. Ou, se o comprimento for grande, a resistência é grande. Diretamente proporcional. E a área da secção transversal, quer dizer, se a área é grande, passa muita corrente elétrica. A resistência é pequena. Então, guardem essa fórmula que o Enem adora essa fórmula. Resistência elétrica de um fio é proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área da secção transversal. Beleza? Valeu, galera. Próxima aula em breve. Tudo de bom. Fique em casa. Covid na área. Valeu!